Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos com essa grande congregação virtual espalhada por todas as partes, e agradecemos ao Senhor pela noite que passou, pelo dia que o Senhor agora nos concede e também pela vida de cada um dos nossos irmãos. E eu peço ainda que o Senhor abençoe mais os teus filhos, dando a bênção da saúde, a cura divina, a libertação de todos os males, seja criança, bebê, seja jovem, seja o velho, que todos nós
recebamos do Senhor a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai. E nós pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e entregamos tudo nas mãos do Senhor. Pedimos também a inspiração divina para mais este trabalho, que o Senhor possa nos dar inspiração para falar a palavra e também para ouvir a palavra. E assim, ó Pai, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, então, amados irmãos, nós temos as Escrituras aqui diante de nós, Apocalipse capítulo 2, e nós começaremos no versículo 14, Apocalipse 2, 14. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias para acompanharem, se desejarem, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube de segunda a sexta-feira e também republicado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Nosso número para contato está aí na descrição do vídeo e qualquer um pode entrar em contato conosco e nós atenderemos com muito carinho, com muito prazer. Também, meus amados irmãos, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Venham e adorem conosco, e certamente o irmão, a irmã será uma bênção para cada um de nós ali, e Deus nos abençoando de uma maneira geral. Muito bom, então, irmãos, ainda em tempo eu quero pedir aos irmãos que não se esqueçam, quando estiverem assistindo, clique no joinha, naquele sinal de joia assim, e também não deixe de se inscrever no canal, para que a plataforma do YouTube possa impulsionar os nossos vídeos cada vez mais e outras pessoas, mais e mais pessoas, possam ser alcançadas com a bênção do Senhor, a bênção da sua palavra. E nós pedimos tudo isto aos irmãos e cremos que cada um que ama esta mensagem, ama esta palavra, esta programação, faria isso então. Muito bom. Deus abençoe então a todos. E agora nós vamos para a nossa leitura bíblica. Conforme nós anunciamos, Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Leiamos então. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Somente até o versículo 17. E agora, meus queridos, nós vamos ouvir mais uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Eterno Fanal, cantado pelo cantor sacro evangélico Heitor Rodrigues. Nós ouviremos então essa bela canção e depois voltaremos para darmos continuidade na meditação da bendita palavra do Senhor e mais precisamente no estudo da mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. Vamos ouvir então, ouçamos e meditemos. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento, nas ondas, da espuma que em véu emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua o clarão e o mar tão bravio é um desafio ao barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração e que também as nossas almas se rejubilem através dessas belíssimas canções cantadas em louvor ao Senhor nosso Deus. E agora nós estamos aqui com a mensagem diante de nós, parados, aqui estamos no parágrafo 256. E nós vamos prosseguir então daqui em diante. Essa é a razão porque eu digo que nunca chame seu filho de Rick ou Elvis ou algo assim. Elvis significa gato. Rick é um rato. Veja,
Quando você diz isto é exatamente assim, lês ou algum outro, nunca chame um de seus filhos assim. Se mude isto bem rapidamente. Bom, é um conselho que o profeta de Deus está dando para todas as mães, para todos os pais, de um modo geral, que nunca coloque em seus filhos o nome de Elvis, porque Elvis significa gato, e nem tampouco Ricky, porque Ricky significa um rato. Então, não coloque no seu filho esses nomes quando nascerem. É bom que nós possamos ouvir os conselhos do nosso profeta, porque o nome é significativo para cada pessoa. E quando é necessário, Deus troca o seu nome. Em uma mensagem, o profeta de Deus chegou a dizer: se você tem um menino que chama Elvis, tem outro que chama Rick, chame-o de número 1 e número 2, mas não chame-o pelo nome de Elvis e nem de Rick. Então, continuando, não, se você crê que eu sou servo de Deus, não ponha esse nome nessa pobre criança. Está vendo? Não, Senhor, dê-lhe outro nome ao invés desse. Ora, eu não devia ter entrado nisso, porque estou fora do meu tema, mas eu disse isto e está terminado. É assim que se faz. Não se sabe quando o diz. Está vendo? Ele quer dizer, não é que a gente programa muitas vezes para dizer algo. É que aquilo vem na linha da meditação e nunca se sabe quando acontece isso. Então, às vezes, fala-se sobre um certo assunto sem mesmo ter programado fazer aquilo, não é? Chamaram-no de estranho, um indivíduo, um diabo, um Beuzebu, e disseram: ele se fez Deus. Oh, que coisa! Não disse o profeta Isaías que ele seria chamado Deus forte? Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Isso mesmo. Também São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês creem nisso? Ele não foi simplesmente... Ele foi profeta, mas ele foi mais que profeta. Ele foi o Deus profeta. Por que ele teve que vir? Então, vejamos isto. Isaías, conforme ele citou, porque um menino nos nasceu. Então ele era um menino. E um filho se nos deu. E ele, então, era também filho. E o principado, isto é, o governo, estava sobre os seus ombros. E o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então esse menino que havia nascido, que era o Senhor Jesus Cristo, ele seria Deus Forte,
ele seria Pai da eternidade e também Príncipe da paz. Isso é que é para que nós entendamos o que é que a Bíblia nos ensina. Mas não se esqueça que falava: o seu nome será maravilhoso. Vamos aqui em frente. Lembrem-se, ele vem em 3 nomes de filho. Isto aqui é bastante importante para que todos prestem atenção. Todos prestemos, na verdade, atenção. Ele vem em 3 nomes de filho. Ele veio primeiro no nome de Filho do Homem. Você vai observar que o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, nunca se referiu a si mesmo como Filho de Deus, mas sempre como Filho do Homem, porque Filho do Homem é um profeta. E quando ele veio da primeira vez, ele era Deus, ele era príncipe da paz, ele era maravilhoso, ele era conselheiro e tudo isso ele era. Mas também ele era um profeta. Que coisa maravilhosa, não é? Ele nunca chamou a si mesmo de Filho de Deus. Vocês sabem disto. Vejam, ele veio no Filho do Homem, um profeta. Jeová, ele mesmo, o Pai, chamou Jeremias de Filho do Homem. Isso aqui é uma citação bíblica lá de Jeremias, quando Deus chamou Jeremias e disse: Filho do Homem. Então Deus chamava os seus profetas de Filho do Homem. Então Jesus, quando veio aqui em carne humana, ele era Filho do Homem, um profeta. Um profeta é filho do homem. Ele vem. Agora, ele veio depois do dia de Pentecostes, ele retornou. Então observemos isso, por isso eu chamei a vossa atenção para não perder isso. No dia de Pentecostes, ele retornou na forma de Espírito Santo, Espírito sobrenatural. Agora, ele é filho de Deus. Então era filho do homem, e depois, quando ele morreu e voltou na igreja no dia de Pentecostes, ele era filho de Deus. Veja isso como é maravilhoso. No milênio, ele será filho de Davi. Então o profeta disse que Jesus vem em 3 nomes de filho: Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Jesus está na igreja como Filho de Deus. Era filho do homem, agora é filho de Deus, mas quando vem através de um profeta, quando Deus manda um profeta sobre a terra, então naquele profeta Jesus é filho do homem. Ele será filho de Davi no milênio, assentando-se no trono de Davi. Veja, ele vem, ele é filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. 3 formas de filho. A Bíblia está repleta dessas pepitas. Nós não podemos tomá-las todas numa noite, mas é exatamente apropriado encaixar isso agora. Amanhã pode nunca amanhecer, então é melhor que se diga agora, porque ninguém pode garantir que existirá um amanhã para
alguém, pode ser para mim, pode ser para você, para qualquer pessoa, ninguém pode garantir que existirá um amanhã. E é por isso que é oportuno que se diga em seu momento preciso alguma coisa que precisa se dizer, que precisa se saber. Muito bem, podemos ter partido antes de amanhã. Eu posso estar pregando para uma pessoa que estará morta antes da manhã. Eu posso ter partido antes da manhã, irmão, irmã. Isso não é muito, isso são fatos reais. Não sabemos a que hora iremos e você não terá nenhuma oportunidade depois que aquele último suspiro deixar seu corpo. Faça isso agora mesmo. Não espere até pela manhã, poderá ser muito tarde. Então, depois que cada um de nós, dermos o nosso último suspiro, não haverá mais chance alguma, nem de arrependimento e nem de aceitação do Evangelho e de nada mais. Note agora, eles tinham feito a ele exatamente o que os profetas disseram que fariam, do mesmo modo que estão fazendo a esse mesmo dia na era de Laodiceia. Então, quando Jeremias, por exemplo, que foi citado ainda há pouco, estava aqui trazendo a sua profecia, era Deus falando através de Jeremias. E assim sucessivamente, era Deus falando através de Isaías, era Deus falando através de Elias, e assim por diante. Ele estava usando lábios humanos, um ser humano que comia, bebia, dormia, sentia cansaço e muitas vezes cometia erros também, mas era o profeta de Deus. E quando Deus falava através daquele profeta, então não havia erro algum. Sempre existiu. Há quem diga que um profeta só é profeta enquanto está vivo, e depois que ele morre, ele não é mais profeta. Já ouvi isso e há quem diga isso, mas eu faria a seguinte pergunta: então, para você que tem uma Bíblia e você vai na igreja e você carrega a sua Bíblia, você lê alguma coisa ou você crê em alguma coisa que foi dita por Isaías, que está escrito lá? É claro que sim. Qualquer leitor das Escrituras Sagradas crê nas Escrituras que estão ali, ditas por Isaías, ditas por Jeremias, e ditas por São Paulo, ditas por São Pedro, e assim por diante. E, no entanto, tais homens já não estão aqui pessoalmente. Agora, se fosse assim, que todo profeta só é profeta enquanto está vivo, então agora, que tipo de Bíblia nós deveríamos ter? Aliás, nós não deveríamos ter nenhuma, não é? Nenhuma Bíblia, porque tudo o que nós cremos e pregamos está nas Escrituras. Foram palavras faladas por profetas e apóstolos e homens de Deus que viveram em tempos remotos e hoje não estão mais aqui. E nós vamos para os nossos púlpitos e pregamos aquilo que eles disseram. Aquilo é a palavra de Deus ou não é? Continuando mais aqui. Se você quer ver isso, leia Apocalipse 3. Cego
nu e não o sabes, tornando Cristo quando ele começa a se revelar na forma de semente novamente, a mesma que penetrou na terra retorna para ser a noiva. Somente a noiva e o noivo é a mesma carne e sangue, o mesmo ministério e as mesmas coisas, fazendo exatamente o que ele fez, o Espírito. Então, o Espírito Santo não morreu. O Espírito Santo não foi embora da terra, porque ainda a sua igreja noiva está aqui na terra. É certo que o apóstolo São Paulo falou assim, que um dia desses ele será tirado da terra, o Espírito Santo. E quando isso sucederá? Quando sua noiva for raptada, for arrebatada. E quando isso acontecer, o Espírito Santo irá embora juntamente com ela. Essa é a verdade. E aqui estão eles, personificando e fazendo tudo mais. E cada um tem seu livro e modo de operação, e isso vocês nunca ouviram de tais sensações? Eu cheiro um demônio agora? Tudo isto, aquilo, simplesmente tão contrário às Escrituras quanto possa ser. E a coisa genuína colocada bem ali diante deles, eles se afastam. Então você pode observar uma coisa: é muito mais fácil se acreditar em tudo quanto é coisas falsificadas, visões, revelações falsificadas e assim por diante. Mas quanto à coisa verdadeira, surgem tantos obstáculos para que as pessoas não creiam, que é uma coisa incrível. Eles não pertencem à minha organização. Que coisa mesmo. Simplesmente, veja, simplesmente um cego guiando outro cego. Quem ensina a palavra tem uma tremenda responsabilidade sobre si, porque existem pessoas assentadas ali nos assentos da igreja, ouvindo aquele ensinador, ouvindo aquele pregador, e se aquele pregador for um pregador cego espiritualmente e não consegue enxergar o cumprimento das Escrituras em seu devido tempo, e ele ensina aquelas pessoas assentadas ali naqueles assentos através de sua maneira cega de ver as coisas, então o outro que está ouvindo torna-se cego também, e aí vem um cego dirigindo outro cego. E é claro que o que está dirigindo cairá no buraco, e o que está sendo dirigido cairá no buraco também. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não cairão todos na cova, cegados por tradições denominacionais de homens. Eles o colocam para fora de suas igrejas, como Deus disse que faria em Apocalipse capítulo 3. Lá está escrito que a igreja teria colocado o Senhor Jesus Cristo do lado de fora de suas portas. Apocalipse 3. Como de costume, como profetizado. Note como Jesus se deu a conhecer
a esses discípulos, agora encerraremos esses 2 discípulos, Cleópatras e seu amigo. Agora estamos na ressurreição. Amanhã, depois da ressurreição, a primeira ressurreição. Que bonita manhã! Jesus está ressuscitado e vivendo entre seu povo. Que bonito pensamento! Ele está aqui do mesmo modo hoje, como esteve naquele dia, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre, revelando-se mais hoje do que Ele se revelou em qualquer outra era desde aquele dia. Vem através do trigo, o talo e a casca e tudo passado agora. Estamos no trigo novamente. O trigo foi sepultado, depois foi nascido, ressuscitado, e agora nós estamos já na era do trigo novamente. Veja, estamos de volta ao grão. Que coisa maravilhosa, como que a palavra corre em coesão. Portanto, meus queridos, minhas queridas, não sejamos cegos a ponto de não podermos ver o que realmente Deus está fazendo neste exato momento que tocou a nós viver nesta terra. A Bíblia disse que muitos profetas e reis desejaram ver o que nós vemos, mas a eles não foi concedido, mas a nós foi concedido. E que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos parar no parágrafo 268. E agora vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai de bondade, estamos chegando ao final da nossa apresentação de hoje. Pai bendito, mais uma vez nós pedimos a bênção do Senhor em favor dos teus filhos, que cada um receba do Senhor a bênção, a vitória, a paz em suas vidas, o descanso em suas almas, que toda perturbação maligna afaste-se das pessoas, dos lares, das vidas de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, fica conosco, dando-nos a tua bênção e a tua paz. No nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Graças a Deus. Muito bom então, irmãos. Chegamos ao final da apresentação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém, amém.